Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente do que eu já tenho feito. É um vídeo que, na verdade, não um vídeo que muitas pessoas pediram, mas uma coisa que muitas pessoas pediram para eu fazer, escrever livro, alguma coisa que eu pudesse contar a minha história e que eu pensei em fazer em forma de vídeo. Eu tenho visto bastante o canal da Flávia Kalina. Ela tem feito um estilo de canal, de vídeos, bem interessante. Tudo que ela aprende, tudo que ela gostaria de passar, tudo que ela tem, adquire de conhecimento, ela compartilha no canal dela, a fim de trocar experiências, essas coisas. Eu achei bem interessante esse estilo de vídeo que ela tem feito e eu resolvi fazer igual essa sequência de vídeos que eu vou fazer. Bom, eu sou uma transplantada de fígado. Eu transplantei há 3 anos e meio. Nesse primeiro vídeo, eu vou resumir bastante minha história. E nos próximos vídeos eu vou falando, assim, resumindo também, né, que é uma história bem longa, são 3 anos e meio de muitas coisas que aconteceram. Então eu vou resumir um pouco cada história, mas sintetizando, eu descobri aos 15 anos que eu tinha cirrose. Transplantei em 2009, em outubro de 2009, meu tio foi meu doador, ele doou uma parte e aí regenera o fígado, né? É o único órgão que tem esse, digamos, esse poder de regenerar, mas só uma vez também. E aí eu transplantei, tive vários problemas depois do transplante e fiz mais 3 cirurgias depois que eu transplantei. Fiz cirurgia até maior que o transplante depois, o processo de recuperação era mais trabalhoso do que o transplante, enfim, foram uma fase bem difícil. Eu descobri que eu tinha esse problema através de uma crise de sinusite, não tinha nada a ver com o fígado, e aí eu fui internada por uma médica, uma residente, era no convênio isso, e aí eu fiz vários exames, e aí num desses exames resolveram fazer uma biópsia do fígado, e aí descobriram que eu tinha cirrose, que eu ia precisar de transplante. A gente ficou super, assim, chocado com a notícia, porque eu nunca tive vícios na vida, nunca bebi, nunca fumei. Como que eu apareci com cirrose, né? Geralmente quem tem cirrose é quem bebe, né? Quem teve hepatite. Eu nunca tive hepatite, nunca bebi, nada dessas coisas. Sempre tive uma vida muito regrada, sempre fui, assim, muito muito caseira, né? Sempre tive uma vida muito tranquila, nada de balada, nada dessas coisas. E acabei aparecendo com esse problema aos 15 anos. Foi um pouco difícil lidar, assim. Na verdade, antes de transplantar, eu não tinha tanto problema. Eu quase não tive nenhum problema, não tive barriga d'água, né? Tem vários problemas que as pessoas têm quando tem cirrose, que pode dar câncer no fígado, pode crescer a barriga sem ficar com retenção de líquido, pode ter inúmeras coisas, muitas coisas. Eu não tive quase nada, quase problema nenhum. O transplante, antes de transplantar, pra mim, assim, eu tinha uma vida normal. A época que eu pude trabalhar, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz faculdade,
Eu não me privei de nada, não fiquei sentada esperando o transplante. Quando eu soube da notícia, eu não, assim, não fiquei vivendo em favor desse acontecimento, sabe? Quando eu transplantar, aí a vida vai ser melhor, aí eu vou fazer tudo, aí eu vou estudar, trabalhar. Não, eu fiz tudo isso antes. E quando chegou a época de transplantar, que era inevitável, eu transplantei e tentei seguir minha vida o mais natural possível. Eu, assim, foi muito difícil a minha vida depois que eu transplantei. Foi o médico, eu achava que eu ia transplantar, pronto, acabou, não precisava mais, assim, não, quase não iria no hospital, estaria com a vida melhor. O olho que ficava bem amarelo, até cheguei a falar, a Flávia foi me visitar uma vez no hospital e eu falava pra ela, eu não consigo me maquiar porque meu olho é muito amarelo, todo mundo pergunta e eu não gosto, tudo que eu passo realça. O meu problema antes de transplantar foi esse, o olho amarelo. É, o olho amarelo que eu digo, nisso eu falei pra ela como era, mas acho que eu não expliquei direito e ela não conseguiu entender. E ela só soube quando ela foi me visitar. O olho amarelo que eu digo é a bolinha, a parte branca do olho que ficava muito amarela, muito, muito. Às vezes chegava a ficar fluorescente de tão amarelo que ficava, sabe? Era uma cor muito forte, não tinha como não perceber, todo mundo perguntava. E era chato, às vezes eu não queria falar e, ai, era o único problema também, né? E depois que eu transplantei, tive muito problema ainda com o olho amarelo, ainda tenho até hoje. 2009, mas quando já não estava muito legal, né? Eu fiquei 8 anos na fila de transplante. Foi assim, eu entrei, a fila era por ordem de entrada, eu era número 614. E aí, passou 4 anos que eu estava na fila, eu já era número 1 da fila. E aí a ordem da fila mudou, mudou a lei, então mudou a ordem da fila. Aí eu fiquei como assim, por uma das últimas. Eu lembro que na época até foi um médico naquele programa da Ana Maria, que é o Mais Você. Ele foi explicar sobre essa mudança de lei, né, que é mais agora tinha mudado para prioridade, não por inscrição. E aí ele falou meu nome, aí ele falou, olha, a próxima paciente a ser transplantada é a Kelly Adriana, ela tá ótima, ela pode esperar mais. Agora já a outra pessoa tá muito ruim e aí ela vai ter que esperar ainda chegar o número dela para ela poder transplantar. Então, muita gente estava morrendo na lista e longe de transplantar. E aí, por isso, mudaram a prioridade. Só que essa prioridade não me favoreceu, porque alguns exames alguns números que tinham que aumentar nos meus exames não aumentavam para eu ficar assim, tão perto de transplantar, e eu ficava ruim, mas não conseguia a numeração adequada para fazer o transplante. Aí eu tava com alguns problemas assim, mais internos, né? O que eles chamam de varizes no esôfago, que elas inchavam e se elas podiam romper da hemorragia interna, levar até óbito em alguns casos. Então, esse era a maior preocupação dos médicos no meu caso. E aí ficaram 3 doadores três doadores começaram a fazer exames para ver quem ia ser meu doador, para saber quem era compatível, quem estava com o fígado melhor, com a saúde melhor. Os 3 eram meu tio por parte de mãe, o meu pai e a minha irmã. O meu pai, coitado, ele foi uma prova de amor. Todos foram uma prova de amor. Entrarem numa cirurgia, uma coisa tão grande para poder me ajudar. Isso eu não tenho nem como agradecer. Só assim, por se prontificarem a me ajudar. O meu pai, ele na infância, ele teve tétano e ele ficou muito mal, quase morreu.
E o tratamento de tétano há 1000 anos atrás era muito terrível. Eu até comentei com uma enfermeira no hospital que meu pai teve tétano quando era criança. Ela, nossa, eu nunca vi ninguém sobreviver a um tétano, principalmente na época antiga. Ela falou, nossa, as pessoas ficavam muito ruins. E meu pai sobreviveu. E ele era muita injeção, era um tratamento muito difícil. E ele tinha horror ao hospital. Ele tem horror ao hospital, agulha. Nossa, ele ficava muito mal, muito, muito mal. E mesmo assim ele se prontificou. A minha irmã, o sonho dela é ser mãe. Ela já tá casada, não vou arriscar o tanto de tempo que ela tá casada, mas acho que uns 8 anos. E o sonho dela é ser mãe. E ela ainda não conseguiu. A mesma história que a Flávia teve nos 7 anos de luta dela, né? Tentando engravidar e tal. E agora vai ter esse bebê, graças a Deus. A minha irmã, a mesma luta, o mesmo sonho. Fez inseminação, não conseguiu. E mesmo assim, ela se prontificou a doar pra mim o fígado. E ela sabia que depois ela não ia poder engravidar. Não tão cedo, né? Ia ter que demorar um tempo, porque a cirurgia é enorme, corta várias camadas da pele e demora muito para cicatrizar. Então, ela não ia poder ter filho tão cedo. E mesmo assim, ela se prontificou. Só que ela não foi compatível por causa do tamanho. Ela tem um tamanho, estrutura de corpo menor que a minha. Então, o tanto que era permitido ela doar para mim não ia ser a necessidade, não ia suprimir a necessidade. Então, as duas iam ficar muito mal. E aí o médico já descartou a possibilidade dela doar. E o meu tio que ficou, né? Meu tio era jovem, é jovem ainda. Na época ele tinha uns 30 anos, já se foi, agora estão com uns 33. É isso aí, tinha uns 30, 31 anos, bem jovem, saudável, 2 filhas pequenininhas, mas ele foi compatível e ele foi até o fim, me ajudou em tudo. A mulher dele, Tereza, foi uma bênção, minha codoadora, né? Porque ela também teve que pausar a vida dela para poder me ajudar, né? O marido dela entrando no centro cirúrgico, passando dor, que ele teve muita dor. Nossa, ficou muito mal, muito mal também. Assim, mal de mal-estar, né? Por fazer uma cirurgia, não mal assim de quase um risco de vida e tal. O risco é mínimo para ele. Mas mesmo assim, entrar no centro cirúrgico, ser anestesiado por muitas horas e só querer doar, né, já é uma coisa, assim, é um ato muito bondoso. E aí ele foi compatível, doou uma parte do fígado dele pra mim, ele ficou um dia na UTI, eu fiquei 4. Aí no dia que ele ia subir pra enfermaria, que era um outro andar, né, e aí eles levaram meu tio lá no fundo, onde eu ficava na UTI separada da dele, que a minha era a UTI do fígado. Aí eles levaram meu tio lá e ele me deu um beijo, falou um pouco comigo, aí subiu pra enfermaria e ficou lá. Aí depois fui eu lá pra cima, pra enfermaria, e a primeira coisa, quando eu levantei da cama, a fisioterapeuta perguntou se eu queria dar uma volta, e eu falei, eu quero ir lá no quarto do meu tio. Eu tava chegando lá no quarto, ele tava saindo do quarto. Aí eu dei um abraço nele, agradeci. Ela ficou super comovida. Ela falou com a cena, né? Porque não é comum. Assim, o mais comum na área do fígado é transplante de cadáver. E o meu era interviews. Então era difícil acontecer isso e ter cenas desse jeito. Ela ficou super emocionada. Aí a recuperação foi, assim, muito mais fácil do que as outras cirurgias, mas foi muito difícil também em certas partes. Eu
Eu fiquei assim, menos de um mês para me recuperar, só que as dores eram muito intensas. Foi a minha primeira cirurgia, uma cirurgia enorme. Eu tive tanta dor, tanta dor, tanta dor. Dor é muito relativo, né? Tem gente que não teve tanta dor. Eu mal conseguia levantar os braços, mal conseguia segurar um copo descartável. Nossa, fiquei péssima, péssima, péssima. Mas passou, depois isso passou, eu voltei pra casa. Eu fiquei 12 dias só internada. E aí eu voltei pra casa, tudo, mas eu voltei pra casa com aquela sensação de que, ai, parece que eu vou ter que voltar nesse lugar, parece que eu vou ter que voltar pro centro cirúrgico. Eu não sei, mas eu voltei com essa sensação pra casa e realmente tive que voltar pro centro cirúrgico, voltei pra UTI, voltei, fiz tudo de novo, infelizmente. Mas eu voltei pra casa com aquele pensamento. Eu aprendi muito, assim, nessa fase toda. Aprendi muito como a nossa vida é frágil. A gente pensa que, eu aconteço, mas quando a gente tá numa situação assim, a gente vê que a gente não é nada, 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 que a vida é assim, é um susto. De repente você pode estar muito mal, de repente você pode morrer. Sua vida é muito, assim, muito frágil, muito dependente de... Eu acredito, né? Que a gente é muito dependente de Deus, porque se não for, não for da vontade dele da gente estar aqui, a gente não estaria. Eu acho que pessoas que se vangloriam de poder, de luxo, de riqueza, eu acho que isso é muito banal. Eu acho que o que a pessoa deveria se vangloriar é de estar bem, de ter saúde, de ter vida, de poder acordar todos os dias e fazer coisas tão simples que a gente faz e não pensa. Por exemplo, tomar um banho sozinha, comer sozinha, levantar da cama. Isso são coisas que é muito difícil quando a gente passa por uma cirurgia muito grande. Eu acho que a gente deveria ser mais grato na vida, pensar mais sobre isso, refletir mais sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou contar mais um pouco sobre como foi as outras cirurgias, como foram, né, as outras cirurgias, o que aconteceu, que eu voltei para o hospital de novo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. E nos próximos eu gostaria que vocês deixassem comentários, perguntas, que eu vou tentar responder nos próximos também. Um beijo, até mais.